Bom, sobre o Fórum Econômico de Davos, ele termina hoje, né? E nós vamos conversar agora com o economista e professor do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer, para fazer um balanço aí desse encontro que reuniu representantes de mais de 100 países. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudia, como vão vocês? Um abraço aos assinantes da Jovem Pan, um abraço ao Serrão. Queria até cumprimentar também o Serrão pela análise que fez agora com relação ao posicionamento do governo Lula com relação ao generalato. Achei muito correta a afirmação do Serrão. Professor, como que a gente pode avaliar a participação do Brasil em Davos e do Tarcísio, né? A gente acabou de mostrar aí na reportagem da Bia os vários encontros que ele teve por lá. O que se traz de positivo aqui para São Paulo desse encontro? Primeiro, vamos falar dessa questão. Tem uma questão conceitual no campo da política externa, que é a unidade da federação estarem representadas em fóruns internacionais. Como o Davos é um fórum internacional importante, como um fórum econômico, de discussão sobre políticas públicas, iniciativa privada e papel do governo. E é muito importante que um governador de estado, como seria importante que um prefeito de uma cidade aqui no Brasil estivesse presente. Então, estando presente, o governador Tarcísio marca um golaço, porque mostra que o Brasil não faz política externa só a partir de Brasília, a partir do Ministério das Relações Exteriores, que seria a entidade mais formal para se promover política externa, mas faz política externa a partir da Secretaria de Relações Internacionais do governo de São Paulo e a partir da própria figura como governador do Tarcísio. Então, me parece muito importante, o nome disso em política externa é paradiplomacia, é você fazer política externa além da que é promovida pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Presidente da República. É muito importante que outros governadores e outros prefeitos façam paradiplomacia com mais regularidade. A pergunta agora é do Serrão. Professor, o senhor acha que, diante dessa boa atuação do Tarcísio lá em Davos, ele pode ter tido um protagonismo maior do que as autoridades federais? Objetivamente, o Tarcísio vai trazer mais negócios do que o próprio governo federal? Tem a chance disso acontecer? Serrão, boa tarde a você, meu abraço. Mais uma vez, parabéns pela análise que fez sobre a relação com os militares do presidente Lula e também, indiretamente, do presidente Bolsonaro. Depois a gente pode falar sobre isso também. Sim, nós estamos num momento da política brasileira, falar um pouco de política nacional, onde muitos candidatos estão surgindo no campo, vou chamar de centro-direita, ou num campo mais centro-liberal, em contraposição a um campo mais centro-esquerda, mais intervencionista do ponto de vista estatal. E Tarcísio é uma dessas lideranças. Eu estou querendo dizer que ele sai na frente, sim. Zema deveria ter estado lá, Ronaldo Caiado deveria ter estado lá, Eduardo Paes deveria ter estado lá. Quer dizer, outras lideranças que eu imagino de centro-direita, do centro-liberal, né, deveriam ter estado lá. Então, Tarcísio estando, ele sai na frente. Só vamos lembrar que o ministro Haddad também estava. Fast News está voltando e a gente já volta também com a entrevista com o professor José Niemeyer para falar do balanço aí desses encontros em Davos. Professor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Marina Silva, do Meio Ambiente, representaram o país no evento e destacaram um compromisso com a pauta ambiental nas discussões econômicas. Quais foram os recados do governo Lula no Fórum Econômico Mundial? O principal recado, Cláudia, é a volta à participação dos fóruns internacionais, como o de Davos. Existem outros acordos que o Brasil vai voltar a participar. No governo Bolsonaro, a agenda de política externa com relação à participação nos fóruns internacionais era uma agenda mais restrita, mais voltada a governos específicos, governo Trump nos Estados Unidos, governo húngaro de determinado líder, quer dizer, agora não, agora nós vamos ter uma agenda mais aberta de participação, vamos buscar uma maior participação, que foi aquilo que o Brasil sempre fez. O Brasil, desde Rio Branco, desde o início do século XX, que o Brasil busca uma participação mais afirmativa em todo tipo de discussão no ambiente internacional. Discussões sobre armamento nuclear, sobre questões econômicas, ambientais, do ponto de vista contemporâneo. O Brasil tinha essa participação mais assertiva, e isso diminuiu muito em Bolsonaro. Na minha opinião, foi um erro do governo Bolsonaro.
Com relação ao que eu vi agora na boa entrevista do Bassani, como sempre cobrindo muito bem a realidade internacional, principalmente a guerra na Ucrânia, ficou bem colocado o seguinte: a ativista, essa jovem que sempre participa muito, né, Serrão, ela, pela primeira vez, ela colocou a crítica com relação à indústria de petróleo e gás, que eu acho que é correto, que essa é a indústria mais poluente, junto com a indústria metalúrgica, né? É muito grave quando a gente vê uma ativista, como a Greta, falar, por exemplo, que é o agronegócio que prejudica a agenda ambiental. Isso eu acho um erro conceitual, acho que é algo que a Jovem Pan e as outras mídias deveriam conversar mais. O Brasil, talvez o assinante da Jovem Pan se assuste com o número, o Brasil utiliza 9% do território para a sua área agrícola, 9%. Se o Brasil aumentar isso para 12%, e pode fazer isso sem derrubar nenhuma árvore, o Brasil, com certeza, na maioria dos produtos, vai ter preço e vai ter quantidade que poucos países vão ter. Então, é estratégico para o Brasil manter o agronegócio, seja pequena, média e grande empresa agrícola, funcionando. Muitas vezes, o discurso ambiental é uma estratégia para prejudicar a nossa competência como formadores de preço e quantidade de produtos variados no agronegócio. A pecuária usa mais terra, é evidente. Com a pecuária nós temos que tomar mais cuidado com relação não só ao bioma amazônico, que tem pouca pecuária na Amazônia grossa, vamos dizer assim, Serrão, mas das franjas da Amazônia ainda tem uma pecuária, e lá nós precisamos tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado também com os outros biomas, né? Inclusive com a Amazônia Azul, cuidar cada vez melhor dos nossos mares. Então, eu fiquei muito feliz de ver a Greta falando que as indústrias poluentes são a de petróleo, de gás, faltou falar de metalurgia. E agora, não usar o agronegócio como vilão do meio ambiente. Isso, qualquer um minimamente preparado desconstrói essa análise com facilidade. O senhor tocou num ponto que é drástico. Realmente, o governo Bolsonaro falhou na estratégia de comunicação, participando pouco menos desses fóruns. Agora, também não houve uma falha estratégica do ponto de vista do nosso agronegócio brasileiro? Ele não deveria ter uma presença também mais consistente nesse tipo de evento para mostrar as verdades da nossa produtividade e também O Brasil é o maior protetor do meio ambiente e é tratado lá fora como um vilão. Não houve também, não há também uma falha de comunicação? Serrão, você tem toda a razão. E o nosso Código Florestal, feito à época e coordenado pelo grande ex-ministro Aldo Rebelo, um grande ministro, na época eu acho que ele era presidente da Câmara, na verdade, depois foi ministro da Defesa, pessoa muito respeitada em todas as ordens políticas, um cara muito bacana. Ele foi, penso que ajudou a articular o Código Florestal, um dos melhores códigos florestais do mundo. Você tem uma ideia, Serrão? Se eu fizer uma viagem com você, nós fomos nos principais rios da Europa, na Alemanha, na Polônia, na França, tem agricultura na beira do rio. Eles plantam até a beira do rio. No Brasil, é proibido. Se eu andar com você por esse Brasilzão afora, nós vamos ver que a maioria dos rios tem mata ciliar. Ou pelo menos está sendo replantada a mata ciliar. Só para começar a discutir rio, né, que é a questão da segurança das águas, que é fundamental. Será cada vez mais a água um instrumento estratégico de poder no mundo, né? Então, você tem toda a razão. E falta, espero que o Ministério da Agricultura, o atual ministro, já tinha a Tereza Cristina como ministra da Agricultura, tem uma área de relacionamento internacional para que o agronegócio possa mostrar a que veio. Para que veio o agronegócio? Primeiro que a atividade agropecuária, comparada à atividade de serviço, banco, universidade, comércio no geral, não é uma atividade tão lucrativa. Não é. Isso qualquer economista sabe, né? É uma atividade onde você mantém patrimônio. Esse é o desejo do fazendeiro. Ele não tem uma intenção de ter tanto lucro, ele tem intenção de manter patrimônio. É um outro olhar sobre o negócio. Mas ela é uma atividade geradora de emprego, é uma atividade pagadora de impostos, é uma atividade que hoje garante a balança comercial exterior brasileira. O Brasil hoje tem uma segurança no balanço de pagamentos pela conta comércio, muito em função do agronegócio, de todos os produtos. E aqui, Serrão, eu vou falar novamente, pequena, média e grande propriedade. É uma falácia dizer que o agronegócio no Brasil
é organizado e dominado pela grande propriedade. Bobagem, uma outra bobagem conceitual. Quem produz batata, batatinha, morango, não é o grande proprietário, é o pequeno e médio proprietário. Quem produz soja é o grande proprietário. É claro que você tem produtos ligados ao tamanho de cada propriedade, de cada unidade de negócio. Então, eu acho que está na hora, e acho que a Jovem Pan pode iniciar com esse debate com mais força, de a gente pensar no agronegócio não como sendo de Pedro, de José ou de Manuel. É do Brasil e serve aos brasileiros, garantindo comida. Claro que tem crises, do ponto de vista de inflação, macroeconômica. Claro que às vezes a comida aqui encarece. Isso é uma questão que a gente tem que ver. Mas a gente dá oferta de alimento para melhorar o preço aqui interno e para poder também ofertar ao mundo uma comida de qualidade. Outra coisa que falta ao Brasil, se me permite, Serrão, nesse campo do agronegócio, é começar também a exportar a comida brasileira, mas não com produtos, mas sim a culinária brasileira. A culinária do Amazonas, a culinária de São Paulo, de Minas Gerais, do sul do país. Isso a gente faz mal. Os franceses fazem bem. Está na hora de começar a exportar a culinária, às vezes, em vez de só exportar produtos, né? Da agricultura e da pecuária. Voltamos agora a conversar com o professor José Niemeyer. Professor, a gente viu aí o Márcio França falando sobre a questão do Galeão, né, que é complicada, e também sobre outras privatizações. O Tarcísio Gomes de Freitas falou na Suíça em privatizar a Sabesp até o final de 2024. Então, muitas questões aí nesse âmbito aí sendo tratadas já nesse início de mandato, né? O governo Lula é um governo menos privatista. Não tenho dúvida que será assim. Para mim, é um governo de transição. Em 2026 nós vamos ter outros perfis de candidatura, mas esse governo é um governo um pouco privatista. Agora, acho que o Serrão vai concordar comigo, você também, Cláudia. Turismo, infraestrutura para turismo, diretamente ligado a turismo, como o Galeão, acho que não pode ter cor ideológica. Porque todo mundo pede. O Brasil, um dos setores, outro setor que o Brasil tinha que ter uma agenda estratégica é turismo. É um setor aí sim, de alta rentabilidade, né? Envolve toda a cadeia de serviços, e você traz o cliente o tempo todo para pagar, para gastar, para viver a realidade brasileira. Principalmente o cliente de fora e também o brasileiro que quer fazer turismo interno. Então, eu acho que ter cor ideológica ou agenda ideológica com relação à infraestrutura de turismo é uma bobagem. Eu acho uma bobagem. Tudo bem, vamos pensar na privatização da Petrobras, vamos pensar na privatização do Banco do Brasil, vamos pensar até na privatização de uma ponte que ligue dois países, que tem um caráter estratégico, tudo bem. Agora, discutir possibilidades de aumentar a eficácia do seu modal de transporte para turismo, que é o caso típico do Galeão. O Galeão, você pode até deixar uma área reservada do Galeão para uma questão mais ligada à Força Aérea, que aí você não precisa privatizar. A Força Aérea precisa de aeroportos, uma situação de ganho estratégico. Agora, a parte privada do Galeão, por que não privatiza? Porque aí sim tem interesses corporativistas específicos de grupos, né? E aí é uma questão do setor público, né? A discussão que há décadas a gente vem discutindo no Brasil. É pressão do setor público, principalmente daqueles que têm emprego no setor público, que não querem privatizar. O Galeão, os aeroportos, principalmente a parte privada dos aeroportos, deveriam ser privatizadas, sim, para diretamente melhorar a eficiência com relação a receber o turista e mesmo para os brasileiros poderem viajar. Professor, e hoje haverá uma reunião do ministro da Fazenda com as companhias aéreas. Só que essa é outra questão que o Brasil não gosta de debater, né? A gente tinha que ter aqui uma política aérea muito mais clara de transporte aéreo, né? Muito mais empresas, utilização de aviões menores. Nós temos a indústria e não usamos o avião menor. Aqui tem a Embraer, a gente não usa o avião da Embraer. Tem cartel também, porque tem cartel, é um cartel privado, mas tem. Cartel tem tanto no setor público como no setor privado. Corporativismo tem no setor público desde sempre, desde que esse país foi formado, mas tem também corporativismo, entre aspas, eu posso usar o termo conceitual, no setor privado. Nós sabemos que tem. Tem na indústria, tem na área de serviços. Está na hora de desregulamentar a economia brasileira. Desregulamentar, tirar regulamentos. Tem regulamento demais que favorece grupos específicos, tanto grupos privados como grupos
estão encastelados no setor público há muito tempo. Você acha que essa pressão para a privatização do Porto de Santos pode gerar uma guerra forte entre o governo Tarcísio e o governo federal? Eu não vou dizer uma guerra forte, você mesmo hoje foi mais ameno a tratar da relação entre Lula e os militares. Eu acho que nós não vamos ter nada de muito forte desses 4 anos de governo Lula. As coisas vão transcorrer bem até 26, eu acho que vão transcorrer bem. Tem gente que quer, mais pessimista, que acha que não, mas eu acho que vai tudo transcorrer bem, vai ficar tudo normal, porque o país é muito forte e maior do que as potenciais crises. Mas eu acho que pode ter uma crise entre o governo do Estado de São Paulo, uma crise política, né, de discussão, e Tarcísio vai aproveitar isso para ele, porque ele vai dizer que ele é um privatista naquilo que interessa. E aí o governo Lula vai dizer que não, o Porto de Santos é complicado, é o maior porto de escoamento de produção do Brasil, se você privatiza, você fica também numa situação de crise internacional, você pode ter problema de abastecimento. Aí o Porto eu já acho mais complicado, sabe, Serrão? Que a gente tem que discutir mais. Porto é diferente de aeroporto, porque aeroporto é mais pessoas, né? Estou falando principalmente de aeroporto de pessoas visando o turismo, como eu falei. Porto é mais carga e descarga, você define preço, se tem uma greve para a importação ou para a exportação, isso mexe com a nossa balança comercial. Porto eu acho um pouquinho mais complicado, tem que discutir mais, e tem a impressão que o ex-governador Marcos França vai fazer bem essa discussão, porque ele é um homem inteligente, mas acho que pode ter sim uma crise de concepção com relação ao governo do Estado de São Paulo e o governo federal com relação à privatização de portos.